Sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então vamos finalizar esse assunto sobre caules. Nas aulas anteriores eu mostrei sistemas de classificação de caules com relação ao habitat, com relação à ramificação e com relação ao desenvolvimento. Então aqui na aula de hoje eu vou falar de sistemas de classificação com relação à consistência e com relação à forma. Então, iniciando, da parte de classificação com relação à consistência. Os caules podem ser classificados como 3 tipos: herbáceo, sublenhoso e lenhoso. É bem fácil de identificar isso, O caule do tipo herbáceo é exatamente o que não produz tecidos lenhosos, que não dão aquela resistência física que a gente encontra em árvores e alguns arbustos, árvores de porte menor. E o caule do tipo lenhoso é exatamente o caule de maior resistência física, e ele tem uma consistência maior também, vai aumentando o diâmetro com o tempo. Quando eu comentei sobre classificação com relação ao desenvolvimento, então é bem fácil também a gente fazer uma relação aqui com relação à classificação de consistência. Por exemplo, plantas de desenvolvimento do tipo erva, elas vão ter caules do tipo herbáceo. Plantas de desenvolvimento do tipo árvore e arvoreta, elas vão ter caules que têm consistência lenhosa. E plantas com o desenvolvimento do tipo arbustivo ou subarbustivo, elas vão ter classificação com relação à consistência do tipo sublenhosa, Então isso dá até para a gente fazer uma relação direta entre um e outro, então nem sempre é necessário a gente ficar utilizando todos os sistemas de classificação que a gente observa aqui. Então o que é o caule sublenhoso? É aquele que tem na sua base um certo nível de crescimento secundário, produzindo estrutura lenhificada, só que na parte apical ele tende a ser mais herbáceo, tende a ser mais tenro. Eu coloquei aqui uma foto da mamona e do pinhão para a gente tentar visualizar isso, Então aqui no pinhão dá para ver mais claramente, em que na base dá para ver uma estrutura relativamente lenhosa, ocorreu algum crescimento secundário aqui, ela foi aumentando de diâmetro com o tempo, mas na parte bem de cima, de onde ainda estão saindo as folhas, a estrutura é herbácea, é tenra, não é tão resistente quanto a parte de baixo. Então nesse caso aqui, a classificação vem para sublenhoso. Nem sempre essas classificações são tão claras, porque às vezes surgem dúvidas realmente, principalmente se a gente vai fazer a classificação durante o início do desenvolvimento das plantas. Então o ideal é que a gente faça realmente a classificação quando elas já estão na sua fase final de desenvolvimento. Mas com relação a isso é bem tranquilo. Com relação à forma, é bem tranquilo também se observar isso. Tem que só prestar atenção em algumas situações que podem gerar conflito, principalmente se a gente imagina uma coisa intermediária em relação a outra. Então, por exemplo, eu coloquei aqui classificação com relação à forma de caules cilíndricos e cônicos. A gente aprende que em palmeiras, o caule do tipo estipe, ele vai sempre ser cilíndrico. Por quê? Porque na base, durante o início do desenvolvimento, e até a fase final, então, do local em que estão saindo as folhas, ele vai se formando e mantendo mais ou menos o mesmo diâmetro. Mas ocorrem exceções, como por exemplo, palmeiras que têm o caule do tipo cônico, como a palmeira imperial, que está aqui na foto à direita, em que lá na base o caule é mais largo do que na parte de cima. Então isso é característica da espécie, Durante o desenvolvimento ela vai produzindo tecidos mais espessos na base e menos espessos na parte de cima, o que não é o mais comum, dentro do grupo das palmeiras, mas às vezes ocorre. E para identificar é muito fácil, Então a gente vê aqui uma identificação bem tranquila entre caules cônicos e cilíndricos. Só que eu vou mostrar mais adiante que nem sempre isso daí é tão claro, Isso vai gerar alguns conflitos, então eu vou dar algumas dicas de que podem ajudar também nessa classificação. Ok? Mas vamos continuando aqui com relação à forma. Caule do tipo barrigudo ou bojudo, isso é bem tranquilo de se observar também. Então aqui eu tenho a planta barriguda, que é nativa da região nordeste, e de outras partes do Brasil também, em que ela tem esse caule que acumula muitas reservas, tanto nutritivas quanto de água,
E aqui à direita eu tenho o nosso baobá lá, né, que fica ali próximo da nossa escola agrícola, que também tem um caule desse tipo, né? Então não tem dúvida, é um caule do tipo tronco, tá? Mas aí com relação à forma, aí ele vai ter a forma, né, de barrigudo ou bojudo. Então isso serve inclusive para a gente classificar, né, e diferenciar algumas espécies de plantas. Caules que têm a forma angulosa, então a gente vai ter, são aqueles que têm formatos muito diferentes do cilíndrico ou do cônico, como por exemplo, caules com formato quadrangular, aqui dessa erva chamada de macaé. A foto não ficou muito boa, tá? Mas é bem tranquilo, né? Vai ser exatamente o caule quadrado, né? Formando 4 ângulos aqui ao longo de toda a região de desenvolvimento do caule. E caule triangular a gente encontra bem facilmente aqui na nossa região. Aqui tem uma espécie chamada Cyperus raspam, mas a gente tem a nossa tiririca, que é Cyperus rotundus, que ela tem exatamente o caule dessa mesma forma aqui, né? Formando triangular, é tanto que isso daí serve para a gente identificar ela, né? Então, planta nativa, aliás, planta de ocorrência natural na nossa região, que tem um caule triangular, a gente identifica facilmente como a nossa tiririca, exatamente porque é muito fácil observar essa estrutura no caule, e isso não é muito comum dentro do reino vegetal. Então daí a gente classifica facilmente essa planta. Bom, então continuando com relação à forma. Caule do tipo estriado a gente encontra em algumas cactáceas e algumas outras plantas também, né? Isso ocorre com muita frequência, mas eu coloquei aqui a foto de um cacto para a gente entender isso daqui facilmente. Então exatamente formam estrias, né? O caule é essa porção aqui toda. Então dá para ver que existem algumas estrias ao longo do caule, né? E que às vezes, né, isso aqui confunde um pouco pelo seguinte, porque existe um outro tipo de classificação de caules que é chamado de sulcado, que eu não consegui foto de caule para colocar aqui, mas eu coloquei um fruto sulcado para a gente entender. Que é como se ele formasse uma estria também, só que menos, né, menos intensa quanto no caso de algumas cactáceas. Aí a gente classifica isso aqui como sulcado. E na natureza a gente vai encontrar exemplos de situações intermediárias, né, que aí muitas vezes quando a gente vai identificar espécies de plantas, aí a gente coloca lá caule do tipo estriado sulcado, ou estriado barra sulcado, porque nesses dois exemplos aqui de foto que eu coloquei, fica bem claro identificar isso. Mas em muitas situações na natureza, a gente não consegue identificar isso daí claramente. Aí a gente coloca, né, que é uma coisa intermediária. Porque existem, né, muitas situações intermediárias e difíceis de identificar dentro do reino vegetal. Principalmente quando vocês forem trabalhar na prática, né, quem for trabalhar com identificação de plantas na prática, vai ver diversas situações em que ocorre, né, esses conflitos, essas confusões para identificação. Bom, caule do tipo comprimido ou achatado ocorre também em algumas cactáceas, ok? Então isso daqui é bem fácil de identificar também. Apesar de que às vezes tem algumas pessoas que confundem essa estrutura aqui como folha, porque tem um formato de uma folha, né? Um formato mais comum, aliás, de uma folha, né? Uma estrutura planar. Só que isso daqui é um caule, em que na parte lateral ele fica bem largo, mas aliás, na parte de frente para nós aqui, né, ele fica bem largo, mas na lateral ele é mais fino. É como se fosse uma raquete, né? Aqui tem um detalhe de uma estrutura dessa na lateral. Então esse daqui, né, seria o caule comprimido que ocorre em algumas cactáceas. Ok? Então é bem tranquilo, né? Não tem dúvidas com relação à classificação de caules com relação à forma, nem com relação ao tipo de consistência, né? Facilmente a gente observa isso. O que pode causar confusão às vezes são situações intermediárias, que eu vou colocar alguns exemplos mais à frente para ajudar, né, a resolver algumas dúvidas. E às vezes simplesmente não dá para resolver dúvidas mesmo, porque são situações em que a própria planta tem estruturas intermediárias. Então tem algumas adaptações de caules também que são bem interessantes, né, de acordo com os ambientes. Então, por exemplo, existem adaptações chamadas de cladódios ou filocládios, que são caules comuns em cactáceas, em que formam estruturas ou achatadas, como eu acabei de mostrar anteriormente, né, o caule achatado
ou comprimido, né, que lembram folhas, por isso que muitas vezes a gente confunde. Então eu coloquei ali aquela plantinha ornamental, mas existe isso daí, por exemplo, na palma, que é muito utilizado na alimentação animal, né, e várias outras cactáceas. Existe uma outra estrutura bem comum em caules, que são os espinhos, que são exatamente estruturas de proteção das plantas. Para que serve um espinho? Aí vocês vão dizer, bom, para me furar. Na verdade é para evitar, né, que herbívoros consumam as folhas de determinadas plantas, aí elas produzem, né, a estrutura do espinho. Então, no caso, limão, laranja, né, e várias outras plantas a gente tem esses exemplos. E tem caules que produzem uma estrutura chamada de gavinha, que serve para se ligar em determinados locais, são caules de plantas trepadoras. Tá? A planta trepadora ela pode se fixar num local de diversas formas, né? Eu já comentei algumas aqui. Então, por exemplo, produzindo raízes grampiformes, produzindo um crescimento do tipo volúvel, aí ela vai se enroscando no local, ou ela pode produzir gavinhas, e ao mesmo tempo ela pode produzir também essas outras estruturas, né? Um crescimento volúvel e raízes grampiformes, e produzir gavinhas também, né? Então, uma coisa não exclui a formação da outra. Então, as gavinhas são desenvolvimento de caules, é como se fossem ramificações do caule, normalmente surgem na axila das folhas, e aí é como se fosse realmente uma brotação que fosse surgindo ali, só que é modificada exatamente para se enroscar em determinado local e dar um suporte adicional à planta. Então a gente tem isso aqui no maracujá, na uva, né, em algumas plantas que formam caules do tipo trepador. E existem algumas estruturas que podem confundir, como no caso de acúlios, que podem ser confundidos com espinhos. Então, o que é a diferença de um e outro, né? A questão é que espinhos, como tem origem no próprio caule, eles têm conexão vascular com o caule e eles são mais resistentes, eles são mais ligados com mais força ao caule. Porque exatamente o espinho é como se fosse uma ramificação lateral, assim como a gavinha, que vai se desenvolvimento e aí se modifica na estrutura de proteção da planta. E no caso do acúlio, ele é simplesmente ele tem origem epidérmica, então é simplesmente uma estrutura que está na parte mais externa do caule, então não tem conexão vascular, e na verdade são tricomas mais rígidos. O que é que são tricomas? Tá? Vocês vão ver isso em detalhe lá na anatomia, mas tricomas são basicamente células da epiderme. Então, por exemplo, aqueles pelos que a gente vê em folhas ou em outros locais de planta, né, no próprio caule também, aí eles podem se desenvolver formando uma estrutura mais rígida, e aí a gente vê, por exemplo, isso no caso de roseiras, né, então elas têm realmente aquela estrutura que às vezes a gente chama de espinho, só que não é espinho, tá, porque não tem conexão com tecidos vasculares do caule. Ele surge simplesmente na superfície das epidermes. Então, né, são estruturas de proteção também, mas tem uma origem diferente no caso dos espinhos. Podem se formar em caules, mas podem se formar em outras partes também da planta, como em folhas, né, inclusive até em frutos a gente vê às vezes acontecendo isso. Bom, então vamos adiante. Aqui eu coloquei algumas fotos dos cladódios, né, para a gente comparar. Eu já tinha colocado anteriormente, quando eu mostrei o caule do tipo, daquele formato achatado ou comprimido. Então aquilo ali é exatamente o cladódio. Eu estou colocando aqui outros exemplos, né, da palma, que a gente conhece bastante, né, que é utilizado na alimentação animal depois que remove os espinhos, né, como a gente está vendo aqui na foto, ou então de algumas outras plantas ornamentais. Ok? Então isso daqui também é um cladódio, né? Não tem dúvida, é bem fácil de identificar isso, né? Aquela estrutura lá que parece uma folha, mas não é uma folha, né? É um caule se desenvolvendo, inclusive se ramificando aqui, né? Como vocês podem ver, tanto na palma quanto nessa outra plantinha ornamental aqui também, que se parece com a palma. Ela é chamada de mini palma. E aqui eu coloquei alguns detalhes de espinhos. Então aqui o espinho surgindo no cladódio da palma. O que é o espinho dos cactos? São folhas modificadas, né? Então são estruturas que surgem também dos caules e que se modificam, já que o próprio caule é quem faz a fotossíntese. Ele não vai precisar mais, nessa planta não vai precisar mais de ter uma folha fazendo fotossíntese. Então estruturalmente ela modifica a folha para servir de proteção. Até porque esse caule aqui, ele acumula muitas reservas nutritivas e também água,
Então é um atrativo muito grande para grandes animais chegarem ali, né, e consumirem essas reservas. Então, para se proteger, aí a planta, né, ao longo da evolução, modificou as folhas para tornarem elas estruturas de defesa como espinhos. E aqui no caso do limão, né, só para exemplificar um outro tipo de surgimento de espinhos, né, como vocês estão vendo aqui bem na axila da folha, isso daqui é exatamente um ramo modificado, né, porque já que surge da gema que estava aqui na base da folha, na axila daqui da folha. Quando eu falar em folha eu vou mostrar mais detalhes sobre isso, mas provavelmente vocês já observaram isso. Então, ao invés desse ramo crescer e produzir um novo galho, ele vai produzir um espinho. Como todos dois surgem da parte mais interna do caule, então são estruturas mais rígidas, ok? E aí a gente diferencia isso dos acúlios, que eu tenho aqui à minha esquerda um ramo de roseira bem jovem, tá? A parte bem jovem dele, que as folhas ainda estão avermelhadas aqui. Mas já dá pra gente ver aqui o detalhe de um acúleo, né? Dá pra ver até outro um pouquinho mais abaixo aqui, mostrando que eles vão se desenvolvendo logo no início do desenvolvimento da planta. Mas são estruturas epidérmicas, tá? Não tem conexão vascular com a parte mais interna do caule. E aqui à direita tem um angico, que forma também acúleos no caule. Na escola agrícola tem um angico, tá? Dá pra gente, bem naquele canteiro central próximo ao bloco de aulas. Então, provavelmente vocês já observaram isso, né? Um caule com diversas estruturas que são acúleos, tá? Não tem conexão vascular com o tecido principal do caule. Como é que a gente conhece na prática? É que acúleos são bem fáceis de se remover. Basta você pegar e empurrar ele no sentido horizontal do eixo da planta, não pega em cima, né, para não se furar. Então, como ele se remove, como ele é removido muito mais facilmente do que o espinho, então a gente entende que a conexão é apenas epidérmica. O espinho não, ele é bem mais difícil de se remover porque tem uma conexão até os tecidos vasculares das plantas. Bom, mas aí vamos adiante. Gavinhas, né? Gavinhas também são ramificações do caule, né? Então é a gema que se modifica produzindo essa estrutura aqui que se enrosca em qualquer local, né? Que aí ajuda a dar suporte aos caules do tipo trepador, né? Alguns caules, né? Não são todos que produzem essa estrutura, mas a gente tem isso daqui no maracujá, tem aqui na videira, né? Que produz a uva, como está mostrado aqui nessas duas fotos, né? Então é bem fácil de identificar também essa estrutura. Dá para ver que ela é verdinha, né? Faz alguma fotossíntese também, contribui também para a energia da planta, mas é claro que a função principal é sustentar o caule do tipo trepador, permitindo que a planta cresça, né, até atingir grandes alturas, de acordo com o local de desenvolvimento, né, e crescimento delas. E xilopódio, o que é isso, né? Então, olhando aqui um detalhe dessa foto do umbuzeiro, a gente vê que tem muitas raízes tuberosas, né? Então, inclusive o nome científico dessa planta é Spondias tuberosa, porque produz essa estrutura aqui. Aí vocês vão dizer assim, bom, mas aí você já falou de raiz no assunto passado, né? Por que está voltando a falar de raiz agora? É que no caso do xilopódio, ele é uma coisa especial, tá? Na verdade, a gente não pode nem classificar como sendo raiz, nem como sendo caule. Então é uma estrutura que confunde muitas vezes. Pelo seguinte, se a gente observa o início do desenvolvimento do umbuzeiro, e isso ocorre para outras plantas também que produzem o xilopódio, a gente vê que, né, você vê aqui a sequência de germinação, e logo no início do crescimento da planta, ela já vai produzindo essa estrutura bem no local de conexão entre o caule e a raiz, tá? Observa aqui o local que saiu da semente, né? Então, exatamente na região de contato entre raiz e caule, já vai produzindo o xilopódio. Então, não dá, por isso que tem essa questão, né? Ele é caule e raiz ao mesmo tempo, porque logo no início do desenvolvimento, toda aquela região vai ficando mais espessa. Para que serve xilopódio? Para acumular água e nutrientes para a planta, tá? Reserva tanto de matéria orgânica para que a planta possa se desenvolver e acumular reservas para passar, né, sobreviver na estação seca do ano, já que ela é de ecossistemas que tem uma estação seca que dura muitos meses, e também serve para acúmulo de água.
para utilizar exatamente para poder manter a planta fazendo todo o seu metabolismo logo no início da estação seca. Quando a estação seca demora muito tempo, aí ela acaba tendo que perder folhas também, tá? Mas é claro, tá? Nesse local aqui que se formou o xilopódio durante o início do desenvolvimento, a gente sabe que a origem dele é ao mesmo tempo do caule e da raiz. Mas se eu voltar na foto anterior, aí eu tenho o xilopódio de desenvolvimento de raízes laterais. Então a árvore, com o tempo, ela vai produzindo diversas dessas estruturas. Então nesse caso aqui é uma raiz realmente, tá? Só que aí é muito diferente das raízes tuberosas que eu comentei antes, porque surge uma estrutura também lá no caule, tá? Então por isso que, como é uma coisa intermediária entre caules e raízes, aí eu deixei para comentar aqui, né, quando eu finalizasse o assunto de caules, ok? Mas é bem tranquilo de identificar. Isso não existe apenas no umbuzeiro, existem algumas outras espécies de plantas, sempre com essa função de acúmulo de reservas nutritivas e de água, né, para a manutenção da planta nos ambientes, né, em que isso é necessário. Bom, e daqui eu coloquei, né, algumas fotos feitas por mim mesmo, para a gente ver aqui alguns sistemas, dar uma revisada, né, nesses sistemas de classificação. Então peguei aqui a foto de uma planta que tem como habitat, aliás, o caule que tem nessa planta o habitat aéreo do tipo ereto, do tipo tronco. O desenvolvimento desse caule é do tipo árvore, ok? Então tudo isso baseado nos sistemas de classificação, né? Então classificação com relação a habitat, desenvolvimento, consistência, tem consistência lenhosa e tem a forma cônica, né? Um caule cônico. Como é que eu sei isso? Né? Porque aqui pela essa foto até aparenta ser um caule cilíndrico, mas no geral, tá, as árvores elas vão ter caule do tipo cônico, porque sempre ele se desenvolve e vai aumentando de diâmetro com o tempo, ou seja, crescimento secundário. Então lá na parte de cima, se ninguém tivesse vindo aqui e feito uma poda, a gente iria observar desde a parte de baixo até a parte de cima um afilamento, né? Ou seja, porque como a parte de cima tem um tecido mais novo, ele teve menos crescimento secundário ainda em relação à parte de baixo, que surgiu antes, né? Então já teve mais crescimento secundário. Então, de forma bem geral, para evitar confusão, a gente classifica como o caule das árvores como tendo o formato cônico. Só que aí, né, a gente diz, bom, se todas as árvores têm formato cônico, então não tem como eu diferenciar uma da outra. Realmente a gente não utiliza a forma do caule para separar uma espécie e outra de árvores, né? Porque todas elas vão ter o caule do mesmo tipo. Mas eu coloquei aqui só para exemplificar e revisar o que a gente já vem estudando aqui na disciplina. Caule, aqui já um outro tipo de planta, né? Então o habitat é aéreo também, o caule é do tipo ereto, mas nesse caso aqui ele é do tipo haste. Por quê? Porque com relação ao desenvolvimento, isso daqui é uma erva, né? Ela não forma tecidos lenhosos, então a consistência também é herbácea, então caule do tipo herbáceo, desenvolvimento erva, habitat aéreo, ereto e haste, e o formato é cilíndrico. Pela foto não dá para ver, mas eu conheço, tá? Eu fui lá, vi a planta, eu não coloquei uma outra foto para detalhar, mas eu observei pessoalmente que esse caule é do tipo cilíndrico, né, que podem ocorrer variações, como eu já comentei, né, como no caso lá da tiririca, que tem um caule triangular. Eu não consegui nenhuma foto boa, né, e não coloquei aqui não, mas vocês provavelmente vocês têm alguma delas perto da casa de vocês, aí vocês vão conseguir observar isso. Bom, caule do tipo aéreo, ereto, estipe, que é o que existe em palmeiras e é o que existe também, né, no mamão, que eu já comentei aqui na nossa disciplina. Característica desse caule é exatamente não se ramificar, né? A gente até observa algumas ramificações no mamão, né, como eu já comentei, só que isso daí não é o plano de desenvolvimento da planta, né? Do geral, ela vai crescer em altura, mandando as folhas cada vez para um local mais acima. No caso do mamão surge até algumas ramificaçõezinhas, mas que elas nunca vão muito longe, né? Elas ficam sempre ali bem próximas ao caule. E em palmeiras, muito raramente o caule se ramifica, né? Então, quando acontece isso, então já chama até atenção. Pelo desenvolvimento, ele entra na classificação de árvores, né? Apesar de que não é uma planta que tem crescimento secundário, mas
lembra que quando eu falei sobre desenvolvimento, a gente classifica basicamente de acordo com a altura da planta? Então, no caso de palmeiras, vai ter essa questão, né? Pela altura ela vai ser árvore. No caso do mamão, vai ser uma arvoreta, né? Mas isso não serve muito para a gente separar as espécies. Estou só, né, voltando nos exemplos para a gente fixar bem o que eu já falei com relação à classificação. Bom, pela consistência, é um caule lenhoso que produz tecidos de resistência, né, que mantém uma rigidez ao caule, apesar de que é um tecido lenhoso diferente também do caso em relação a árvores, né. Lá em anatomia vocês vão ver detalhes sobre isso, mas basicamente aqui a gente vê também que tem um tecido resistente, né, que dá consistência lenhosa. O formato é cilíndrico, no caso da maioria dos coqueiros, como o que eu coloquei aqui na foto, o formato é cilíndrico, sendo que às vezes em determinados locais, principalmente locais muito úmidos, a base ela tende a ser mais larga. Aí o caule seria cônico, né? Mas aqui a gente está vendo que mesmo tendo um pequeno alargamento aqui na base, mas de forma muito geral ao longo de todo o desenvolvimento da planta, esse caule ele vai manter o mesmo diâmetro. E aí ele entra como cilíndrico na classificação. Bom, então vamos lá. Caule do tipo aéreo, rastejante. Isso daqui é a salsa, né? Essa foto foi tirada próxima à praia, para poder destacar bem o caule dela, né? Então aqui está o caule dela sobre o solo, né? Então a planta tem um caule rastejante, com desenvolvimento do tipo erva e consistência herbácea. E é cilíndrico, né? Porque eu observei lá que ele é cilíndrico. Provavelmente vocês já observaram isso também, né? Em algumas dessas plantas. Bom, né? Ok, não tem dúvida aqui, né? Quando eu comentei sobre esse tipo de caule, eu mostrei lá o exemplo da melancia, do melão, né? E de várias outras plantas ali daquele grupo. Então é bem tranquilo, né? É um caule que se apoia no chão, então não precisa subir em nenhuma estrutura para manter a planta se desenvolvendo. Caule aéreo do tipo estolão. Isso daqui é um morangueiro, que eu mesmo também fiz essa foto. Então observem, essa estrutura que está saindo da planta, que está lá acima no canteiro, é exatamente o estolão, que é uma ramificação do caule, né? Do caule principal, digamos assim, o caule que surgiu logo na germinação da semente, ele permanece com um desenvolvimento muito pequeno ali naquele local em que a planta surgiu, mas ela produz esses caules do tipo estolão, que vão até atingir um local, vai surgir raízes e folhas novamente, crescimento de partes aéreas, como se produzisse uma multiplicação, né, ou uma divisão vegetativa da planta aqui. E o formato aliás, a consistência é herbácea e o formato é cilíndrico também, porque eu observei. Inclusive eu coloquei aqui em detalhe só para a gente ver essa estrutura aqui do estolão. Então, vocês observam, isso aqui é o que desce lá de cima. A partir dele estão surgindo raízes aéreas, que na verdade essas raízes, quando entrarem em contato com o solo, vão ser raízes subterrâneas, mas que são raízes adventícias, né, que saem do caule, nesse caso aqui. Então vocês observam, tem um estolão aqui, produziu um outro caule, né, que se ramificou aqui, produzindo folhas e raízes, e daí depois surge um outro estolão. Vocês estão vendo que esse aqui está aqui à esquerda, ele é mais fino. Por quê? Porque ele já surgiu depois que surgiu o desenvolvimento aqui de folhas e raízes. Aí surge novamente um outro, e aí se eu voltar a foto, né, então vocês vão ver que lá embaixo já vai estar produzindo uma outra planta, tá? Então o caule do tipo estolão tem como função fazer isso, né, propagar a planta, né, espalhar ela ali no local em que ela está se desenvolvendo. Bom, mas isso eu já comentei, né, mais adentro. Só estou voltando aqui para mostrar aqui nos exemplos. Caule subterrâneo do tipo rizoma. A gente tem isso também na bananeira, mas eu achei mais fácil fazer essa foto aqui de uma planta pteridófita, tá? Lá do grupo das samambaias. Então, como é que ele é subterrâneo? Você vai dizer, poxa, professor, mas ele tá ali, ele não é subterrâneo. Eu sei que ele é subterrâneo porque naturalmente ele é subterrâneo. Só que aqui ele foi retirado e foi cortado para que produzissem mudas, tá? Para que multiplicasse a planta. Então, uma parte ficou aqui acima do solo, mas o natural, né, é que esse caule ocorra abaixo do solo. Então a gente, quando vai fazer classificação de plantas, a gente também tem que saber isso, né?
Eu coletei a planta onde? No seu ambiente natural, ela surgiu como, né? Surgiu naturalmente ali ou foi alguém que foi lá e plantou? Né? Para a gente entender também o hábito de desenvolvimento. Então eu sei que esse caule é subterrâneo, do tipo rizoma, porque eu conheço o tipo de desenvolvimento dessa planta. Como o desenvolvimento nele é do tipo erva, porque ele tem consistência herbácea. Ok? Então tranquilo até aí. E ele é cilíndrico, né? Existem rizomas que variam, nem sempre são cilíndricos, como no caso de bananeira, gengibre, eles variam um pouco o formato. Mas nesse caso aqui eu sei que é cilíndrico. Tá? Eu observei lá quando eu fiz a foto. Ok? Então esses são só alguns exemplos para a gente voltar, né, nos tipos de classificação, para reforçar, aliás, o que eu falei, para mostrar como a gente pode utilizar na prática esses conhecimentos que a gente teve aqui para separar plantas e classificar em grupos diferentes. Então a gente finaliza aqui a parte de caules e na sequência eu vou falar sobre folhas.